A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 124º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, o dia de hoje, sem leitura. Sim, sem leitura para hoje. Sinta-se livre para ler outra passagem de sua escolha, ou até mesmo colocar o plano em dia. Dentro deste período em que é necessário para que você reflita, que você faça as suas anotações, eu trago aqui um contexto sobre o livro paralelo que estamos lendo. Nós estamos dando continuidade ao livro, a leitura do livro 2 de Samuel. Em paralelo, estamos lendo também o livro 1 de Crônicas. O autor, Esdra. Tema, a história de Israel sob o prisma da redenção. A data, 450 a 420 a.C. Considerações preliminares. A história registrada em 1 e 2 de Crônicas é pré-exílica. A origem e a perspectiva do livro, no entanto, são pós-exílicas, escrita na segunda metade do século V a.C., algum tempo depois de Esdra, quando o segundo grande grupo de exilados judeus, provenientes da Babilônia e da Pérsia, regressaram à Palestina, 457 a.C. As invasões de Israel e a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, além dos 70 anos subsequentes do cativeiro babilônico, aniquilaram muitas das esperanças e ideias dos judeus como um povo do conserto. Por isso, os exilados que voltaram para reedificar Jerusalém e o templo precisavam de um alicerce espiritual, isto é, um meio de identificação com sua história redentora anterior a uma compreensão da sua fé, presente e esperança futura como um povo do conserto. 1 e 2 de Crônicas foram escritos para suprir essa necessidade e avivar a esperança desses exilados que agora retornavam. Os livros das Crônicas, Esdra e Neemias, foram escritos para os judeus que retornaram do exílio para a Palestina e têm muito em comum quanto ao estilo, linguagem, perspectiva e propósito. Os eruditos creem de comum acordo que estes livros tiveram um único autor ou compilador que, segundo o Talmud e a maioria dos eruditos judeus e cristãos antigos, foi Esdra, o sacerdote e escriba. Posto que 1 e 2 de Crônicas foram escritos do ponto de vista sacerdotal e que os versículos finais de 2 de Crônicas 36, 22 e 23 são idênticos a Esdra, capítulo 1, versículos 1 a 3. A tradição talmúdica de que Esdra foi o cronista fica assim reforçada. O autor consultou numerosos registros escritos ao escrever crônicas. Como líder espiritual, Esdra teve acesso a todos os documentos existentes nas escrituras de crônica. Esta é a antiga tradição que pode indicar com exatidão os meios que o Espírito Santo utilizou para guiar e inspirar o autor humano na composição desses dois livros. Propósito: o livro de Crônicas foram escritos para vincular os judeus e agressos do cativeiro aos seus antepassados e à sua história messiânica. Assim fazendo, eles ressaltam 3 pontos. Primeiro, a importância da preservação das tradições raciais e espirituais dos judeus. Segundo, a importância da lei, do templo e do sacerdócio no seu contínuo relacionamento com Deus, muito mais importante do que sua lealdade a um rei terreno. E terceiro, a esperança máxima de Israel
na promessa divina de um descendente messiânico de Davi, assentar-se no trono para sempre. A visão panorâmica. Embora a origem e a perspectiva de 1ª e 2ª de Crônicas sejam pós-exílicas, apresenta uma visão panorâmica da história do Antigo Testamento desde Adão até o decreto de Ciro, quando então os judeus receberam permissão de regressar do exílio em Babilônia e na Pérsia. 1ª de Crônicas gira em torno de 2 temas principais: a história genealógica de Israel e o reinado do rei Davi. Primeiro, os capítulos de 1 a 9 narram a incomparável história redentora de Israel, de Adão a Abraão, de Davi e o exílio em Babilônia. A tribo de Judá ocupa o primeiro lugar entre os 12 filhos de Jacó, porque dela provieram Davi, e o templo e o Messias. As genealogias revelam como Deus escolheu e preservou um remanescente para si mesmo desde os primórdios da história da humanidade até o período pós-exílico. A perspectiva sacerdotal deste livro é evidente através da atenção especial dedicada às famílias dos sacerdotes e levitas. Segundo, os capítulos 10 a 29 tratam do reinado de Davi, os valentes de Davi, e seus grandes feitos são ressaltados. De igual modo, os levitas, sacerdotes e músicos da sua corte. O autor enfatizou aquilo que Davi fez ao reintegrar a Arca do Concerto e estabelecer Jerusalém como a sede do culto a Deus em Israel. Diferente de 2 de Samuel, 1ª de Crônicas não anuncia os repugnantes pecados de Davi e suas subsequentes e trágicas consequências. Ao invés disso, o livro retrata aquilo que não aparece em 2 de Samuel, as diligentes e detalhadas providências de Davi para edificar o templo e estabelecer a adoração ao Senhor Deus. Essas omissões e edições da parte do Espírito Santo tinham o propósito de satisfazer as necessidades do povo de Deus do pós-exílio. Características especiais. 5 características principais destacam o livro 1ª de Crônica. Primeiro, cobre aproximadamente o mesmo período histórico de 1ª e 2ª de Samuel. Segundo, suas genealogias são as mais longas e mais completas da Bíblia, sabendo-se que os livros 1ª e 2ª de Crônicas constituem a última parte do Antigo Hebraico, segundo a ordem de seus livros. Essas genealogias foram ali convenientes, colocadas para proporcionar inspiração e conteúdo às genealogias do Messias, do início do Novo Testamento. Terceiro, descreve vividamente a renovação e restauração sem precedentes de todas as formas de culto ao Senhor quando Davi levou a Arca do Concerto a Jerusalém. Quarto, destaca o concerto de Deus com Davi, enfocando principalmente a esperança de Israel no Messias prometido. Quinto e último, sua história seletiva reflete a perspectiva sacerdotal do autor, inspirado no tocante ao restabelecimento do templo, da lei e do sacerdócio entre os que voltaram do exílio em Jerusalém. O livro 1ª de Crônica face ao Novo Testamento. O registro genealógico a partir de Adão até o exílio em Babilônia, inclusive dos reis davídicos e o dos seus descendentes, supre os dados necessários às genealogias do Novo Testamento de Jesus, o Messias, em Mateus, de Jesus, o Filho de Deus, em Lucas, o cenário de Davi em 1ª de Crônicas, assentado no trono do Senhor e reinando, prefigura a vinda do Filho de Davi, messiânico, Jesus Cristo. E por fim, o último tema: fidedignidade histórica de Crônicas. Certos críticos inescrupulosos consideram Crônicas uma história forjada ou distorcida, e daí menos fidedigna do que o registro de Samuel e Reis,
Na realidade, Crônicas é uma história altamente seletiva, mas não é verdade que seja invencionice. Ela ressalta, sim, os aspectos relevantes da história judaica. Não é verdade que ela encobre as falhas da nação. A exigência da matéria histórica contida em Samuel e Reis pressupõe que seus leitores conheciam esses livros. Muitas das declarações históricas que se acham somente em 1 de Crônicas foram comprovadas pelas descobertas arqueológicas. Nenhuma foi tida como farsa. Leia a Bíblia diariamente. Este é o verdadeiro acesso que você se alimenta da verdade, ganha conhecimento e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.